Gustavo Mantovani, apelido Vavo, 36 anos, vou fazer 37 agora, guitarrista da banda Fresno. Já peço perdão por estar de óculos escuros, eu não gosto, mas é que tá muito claro aqui na praça. Cara, música meio que todo mundo gosta de nascença, eu acho. Talvez demore um pouco pra pessoa achar o seu estilo de música talvez preferido. Mas música acho que todo mundo gosta. Acho que dá pra fazer uma associação com isso. Como eu comecei a tocar um instrumento, talvez. Minha mãe sempre foi instrumentista, amadora, lógico, não profissional. Ela toca tipo flauta, arranha um acordeon, toca violão, toca várias coisas. E por mais que eu tivesse sempre arranhado esses instrumentos, eu nunca tinha levado muito a sério. E aí quando eu tinha mais ou menos chutando uns 14, 15 anos de idade, ali na época da escola, foi aquele boom, onde todo mundo começou a querer aprender a tocar violão. E eu fui nesse boom, eu, o Lucas, meu companheiro e vocalista de Fresno também, a gente estudava na mesma escola. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a ter mais interesse por música, um interesse maior do que simplesmente escutar músicas, porque escutar músicas obviamente eu já escutava em casa, no rádio. A grande maioria das músicas que eu escutava era na rádio e também gravando fita cassete da rádio para ouvir no Walkman. Saudosos anos 90. E aí, lógico, aí, tendo banda, começando a tocar violão, acabei me juntando com o pessoal que também tocava outros instrumentos, e aí isso acabou virando uma banda, e lógico que acaba conhecendo outras bandas, porque pega as revistinhas, quer aprender a tocar as músicas das bandas que estavam tocando na época, na rádio, na televisão, era o início da MTV no Brasil também. Então acho que meio que foi um bolo de todas essas coisas, instrumentos em casa, amigos aprendendo a tocar, música chegando numa quantidade maior através de vários meios de comunicação, e daí virou o Vavo músico. Cara, quando comecei a aprender a tocar, minhas influências eram as bandas que estavam tocando ali no mainstream da época, que eram as bandas que estavam nas revistinhas de acordes, Charlie Brown, Raimundos, ali logo em seguida veio até Los Hermanos, e as bandas gringas, principalmente as que tocavam na MTV, tipo Aerosmith, Silverchair, enfim. Bandas mainstream da época, até porque o acesso às coisas mais alternativas era muito restrito na época. Cara, tinha que ser muito alternativo para conseguir ter acesso à música alternativa naquela época. Não sei nem como se chegava nessas músicas. Mas foi isso, começou por aí, essas foram minhas primeiras influências. Aí já no início, no embrião da Fresno, que ainda nem se chamava Fresno, chamava Democratas, que era o primeiro nome da banda. Logo ali, aí já era final dos anos 90, já tinham os primórdios do acesso à internet, e aí já tinha aqueles amigos mais ligados que conseguiam baixar CDs de hardcore, de punk, seja pelo Mirk, sei lá, não me lembro exatamente como se baixava. Era mais pelo Mirk, depois vieram outros aplicativos, tipo aqueles Napster foi o primeiro, aí Kazaa e Soulseek, enfim. Mas através desses aplicativos e do Mirk também, a galera começou a conseguir baixar álbuns completos, e aí eu tinha muitos amigos que gostavam de tipo de hardcore mais pop punk, vamos dizer assim. Mais californiana, NoFX, Ataris, No Use For A Name, Lego Egon. Então, muito ainda no início da Fresno, que era Democrata, a gente começou a ouvir bastante essas bandas e se identificou, gostou. E com certeza isso essas bandas foram as principais influências quando a banda começou, a gente ainda aprendendo a tocar, querendo aprender a tocar. Obviamente essas músicas não tinham em revistinha para ter os acordes, então tinha que ser uma parada mais de ouvido. Isso foi até legal para treinar o ouvido, aprender a tocar as músicas. E acho que as influências iniciais aí, tô me mantendo no final do século, no final do segundo milênio, no inicinho, tô pegando aí até 2001, 2002, 2003, vai. Eram essas as bandas aí que a gente escutava mais. Não, inclusive, o primeiro ensaio do Democratas foi a primeira vez que eu encostei numa guitarra elétrica, porque eu não tinha guitarra e tocava violão, que era um violão tipo da minha mãe. Mentira, era um violão da minha vizinha que emprestou. A minha mãe tinha um violão também, mas o violão bom era o violão de uma vizinha minha que emprestou.
E aí a primeira vez que eu encostei numa guitarra foi num ensaio do Democratas, que era uma guitarra do Cooper, que era baterista da Fresno até 2008. Então, não tive uma banda antes. O nome é porque já tinha uma banda em Recife com esse mesmo nome, chamada Democratas, incrivelmente, é um nome horrível. Acredito que a banda não exista mais, embora a gente tenha encontrado os caras da banda quando a gente tocou no Garage Sounds lá em Recife, agora no ano passado, retrasado, né, 2018. A gente encontrou o pessoal da banda, Democratas de Recife. Mas a gente descobriu por acidente, foi no Napster, inclusive existe esse diálogo salvo, transcrito na época do Mir, que eu mandei uma mensagem pro Lucas e pro Nego, que era o primeiro vocalista da banda, foi vocalista por um período curto. Algum de vocês fez uma música chamada Casinha Branca? Aí eles responderam, não, porque eu falei, olha, aqui no Napster tem um Democratas, Casinha Branca MP3. Aí a gente baixou, 7 horas depois, quando chegou a música, que era o tempo que demorava para baixar uma música, aí a gente ouviu os caras com sotaque de nordestino cantando, a gente falou, cara, tem uma outra banda chamada Democratas. Depois os caras entraram em contato com a gente por e-mail, ou a gente entrou com eles, não lembro. E, enfim, como eles vieram primeiro, a gente, de forma cortês, decidiu trocar o nome da banda. Ainda bem, porque acho que o Fresno não existiria hoje se chamasse Democratas. Mas essa foi a transição do nome. E a banda, nessa época, com o nome de Democratas, a gente fez, se não me engano, uns 4 ou 5 shows só. E aí logo em seguida, porque embora tenha durado, sei lá, 2 anos esse nome, era uma época que a gente tocava muito pouco. E logo em seguida veio o nome Fresno, que foi o nome que a gente colocou às pressas total, porque precisava fazer um cartaz para um show lá em Porto Alegre. O cara que estava organizando estava cobrando da gente. Decidam um nome, não sei, põe Fresno, depois a gente muda. E isso foi realmente o que aconteceu. A gente botou Fresno provisoriamente por um show e acabou ficando eternamente esse nome. E aí estamos falando já acho que 2000, essa mudança acho que foi 2001 ou 2002, por aí. Que ficou sério, foi quando a gente foi tocar em Curitiba no final de 2002. Porque a gente sempre, lógico, era sério, todo mundo chegava no ensaio no horário, a gente ensaiava semanalmente, 2 ou 3 vezes, todo mundo fazia faculdade na época, então era até difícil conciliar esses ensaios. Teve uma época que o nosso ensaio era domingo às 10 da manhã, imagina jovens de, sei lá, 19, 20 anos ensaiando domingo às 10 da manhã. E era no lado da casa do Leso, que era o baixista, porque ele sempre atrasava, então a gente achou um estúdio que era meio quarteirão da casa dele. E aí a gente foi tocar, e no final de 2002 a gente foi tocar em Curitiba, que aí não era simplesmente ir tocar ali em Porto Alegre, no lugar próximo, ou em alguma cidade vizinha que a gente fazia bastante, que era São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, cidades da grande Porto Alegre, Canoas, a gente fazia bastante ali próximo de Porto Alegre. Quando a gente foi tocar em Curitiba a primeira vez, a gente percebeu a seriedade, porque envolvia muito mais coisa. Envolvia comprar passagem, envolvia outras pessoas na produção envolvidas naquilo, uma produtora chamando a gente para tocar numa outra cidade que fica a não sei quantos quilômetros, 600 quilômetros de distância, mas era um ônibus de 12 horas. Enfim, ali a gente percebeu que a coisa era um pouco maior. Eu lembro de dar um estalo nessa época, de ser uma coisa, de a gente perceber que é uma coisa que poderia ser uma coisa que a gente levaria a sério por mais tempo. E teve um outro estalo que me deu, que foi quando eu estava terminando a faculdade, que foi no 2001, 2003, 2004, final de 2004, início de 2005, eu estava me formando na faculdade e, lógico, a banda não dava dinheiro, ou dava muito pouco dinheiro, o dinheiro que dava era o dinheiro da manutenção da banda, que era, sei lá, comprar as cordas de guitarra, umas coisas assim. E eu estava me formando numa faculdade e eu me formei em estatística, que eu não sei como é que é hoje, mas na época eram poucas pessoas que se formavam nisso, então tinha uma demanda muito grande. Inclusive eu sou, se não me engano, eu sou o número 40, o estatístico número 40 da URGS do Rio Grande do Sul, mesmo tendo me formado em 2004. Para ver como são poucas pessoas que eram formadas e só tinha uma faculdade, esse curso. Hoje eu acho que tem outras, mas enfim, já se passaram 16 anos. E aí eu estava me encaminhando para ter um emprego que me ocuparia em tempo integral, que ia pagar bem, porque tinha bastante oferta de emprego. E aí eu me lembro de que eu tive uma conversa séria, não lembro se foi com a banda inteira ou com o Lucas, falando, cara, a gente vai levar a sério isso pro resto da vida, porque eu preciso meio que decidir agora. Porque senão eu vou ter que meio que ir para um rumo que eu vou precisar de dinheiro, vou precisar pagar minhas contas e vou para uma parada mais certa. E a gente teve essa conversa, se não me engano foi só eu e o Lucas. E aí a gente conversou, não, cara, vamos sim, vamos, vai ser uma parada que a gente vai fazer, vai continuar fazendo, vai se esforçar, enfim.
O próprio Leso, que saiu da banda em 2006, um dos motivos, talvez o grande motivo, tenha sido porque ele tinha uma carreira paralela dele. Ele é formado em Direito, hoje ele é, não sei dizer o que ele é, mas é tipo assistente, secretário do juiz, eu não sei. Já ia estar inventando coisa aqui. Mas ele tem um cargo altíssimo, ele é um funcionário público, um cargo super alto. E ele, um dos motivos que ele saiu da Fresno em 2006 foi porque ele escolheu seguir essa carreira dele. Então, talvez esse tenha sido um segundo motivo que eu percebi que a parada ia ser séria. Talvez ter essa garantia que o Lucas me deu, se é que podemos dizer assim, foi algo que me fez não seguir a minha carreira de estatístico, que estava, entre aspas, encaminhada também, né? Grandes festivais, grandes lançamentos, por exemplo, na gravação do nosso DVD de 15 anos em 16 de outubro de 2014, a data, a gente divulgou tanto que a gente decora as datas. Esse foi um show porque a gente teve uma preparação muito grande para ele, muitos ensaios, enfim, envolvia muita coisa, envolvia, fora lógico, o escritório, gravadora, a banda, enfim, todo mundo. Era uma coisa que envolvia uma decisão musical, quais músicas que iam entrar, muitos ensaios, gravamos de verdade, não dublamos nada, então tinha que dar tudo muito certo e ainda bem que deu. Esse show, se tiver que escolher um, talvez como o mais importante, talvez esse, mas primeiras vezes, os primeiros festivais que a gente tocou, o primeiro festival que a gente tocou foi o Planeta Atlântida, lá no Rio Grande do Sul. Na segunda vez que a gente tocou já era no palco principal, com transmissão para o Brasil inteiro, pelo Multishow, então era algo que deixava muito nervoso e também deu tudo certo, ainda bem, mas de marcante a gravação do MTV 5 Bandas de Rock, 2007, a gente estava bem nervoso, talvez tenha sido uma das nossas primeiras grandes experiências mainstream, e a gente era a única banda que não era da gravadora naquela época, então tinha esse diferencial, talvez ter que provar alguma coisa a mais. E era junto com outras bandas, algumas mais experientes que a gente, sei lá, tipo o Reitinho, os caras mais velhos que a gente já eram testados em ocasiões como essa. Deu tudo certo também, ainda bem. Não sei dizer. Shows pequenos também, por exemplo, quando a gente tocou a primeira vez nos Estados Unidos, foi uma situação completamente diferente, foi no South by Southwest, aquele festival que são várias locações, e talvez os caras, pelo nosso histórico, pesquisaram pela internet, viram que a gente tinha, sei lá, milhões de seguidores, nos colocaram num horário nobre, numa casa super conhecida lá, tocando depois de umas bandas foda demais, e a gente teve que segurar a bronca ali, foi legal pra caralho, tinha gente pra caramba, mas era uma experiência diferente, porque só tinha nós 4 na banda na época, o baixo era na trilha, o Tavares, que era baixista, tinha saído, então o baixo era na trilha, saía pelo computador, então a gente teve que montar tudo ali realmente em questão de 5, 10 minutos, porque era o tempo que uma banda tinha para montar um palco nesse tipo de festival. Deu tudo certo também. Enfim, a gente tem várias experiências de surpresa, assim, alguns que me vieram à cabeça, mas a banda tem quase 1000 shows, acho que está nos 940 e poucos, eu acho agora. Eu tenho uma lista completa com todos, sem faltar nenhum. Eu acho que está no 930, 940. E com certeza, se eu pegar essa lista, eu ficaria aqui citando mais 15, 20 exemplos de shows marcantes aí na história da banda. E nosso último trabalho, se não me engano, nosso 8º disco de estúdio, 3 independentes, 2 da gravadora, Infinito 6, Sinfonia 7, Só Alegria Cancelada 8. É que a contagem às vezes muda, porque Maré Viva não é um disco, mas a gente tratou como se fosse um disco, mas teoricamente não entra, ele entra como um EP, Cemitério das Boas Intenções também, enfim. 8º disco de estúdio, Só Alegria foi cancelada. A gente pensou em algo completamente diferente para esse disco, da fórmula que a gente estava acostumado a fazer, em questão de lançamento e tudo mais, de shows principalmente. A gente parou de tocar, sem avisar que ia parar, a gente parou de tocar em dezembro de 2018. A gente fez 2 shows, um em São Paulo e um no Rio, chamado Convicção Festival, que Convicção era uma música que a gente tinha recém lançado o clipe. E sem avisar ninguém, a gente parou de fazer shows. Por quê? Porque a fórmula estava muito igual, cada lançamento de disco estava sempre igual, e a gente queria dar um passo além, queria conseguir algo a mais, queria fazer as pessoas quererem mais ir no nosso show, queria fazer as pessoas quererem mais escutar um disco nosso do que o normal. Então a gente parou de fazer show, a gente não foi se esconder no Tibete, mas a gente estava ali nas redes sociais, atualizando o pessoal de tudo, soltando as novidades, mas a gente gravou um disco chamado Sua Alegria Foi Cancelada, e a gente agendou a turnê para o final do ano. A gente, se não me engano, começou dia 13 de outubro ou 15 de outubro? Ou 23 de outubro? 24 de outubro? 25 de outubro, que era aniversário da minha esposa, lembrei. Show em Santos. Começou dia 25 de outubro a turnê, então a gente ficou mais de 10 meses sem tocar. Mas foi legal que gerou uma demanda tão grande que
se não todos, quase todos os shows dessa turnê deram sold out, esgotaram os ingressos. O show da Audi em São Paulo, que é um lugar para, de cabeça não sei, tipo 2.800 pessoas, sold out. Show em Santos, de abertura, sold out. Show em Porto Alegre, que foi segundo, na opinião, sold out com um mês de antecedência. Coisa que oficialmente a gente nunca tinha conseguido num show nosso de lançamento, na opinião, dar sold out, quem diria com um mês de antecedência. Rio de Janeiro a gente ia fazendo o palco pequeno da Função, vendeu tanto ingresso que passou para o palco grande. Enfim, eu acredito que, embora a gente tenha tocado bem menos e até financeiramente para a gente houve uma queda bem grande, porque a gente fazia um volume de shows muito grande, a gente acredita que tenha sido um passo certo, porque aí gera uma demanda, todos os shows foram muito bons, todos os shows passaram uma imagem bem legal da banda, de banda grande, que é o que a gente quer mesmo, a gente quer fazer shows grandes, e isso culminou em convites. O próprio Planeta Atlântida que eu citei, a gente tinha tocado em 2016 pela última vez, a gente acabou de tocar novamente. A gente foi convidado para fazer o Lollapalooza pela primeira vez agora em abril de 2020, caso vocês estejam assistindo isso daqui a muitos anos. Agora em abril de 2020 a gente vai fazer pela primeira vez o Lollapalooza. A gente vai fazer um show em Portugal agora em março. Pela primeira vez a gente já foi para a Europa, mas vai ser a primeira vez que a gente vai tocar na Europa. Enfim, é um plano que a gente fez um pouco diferente de tudo que a gente estava acostumado a fazer e que eu acredito que esteja dando certo. E agora, durante 2020, acredito que a gente venha a colher frutos de tudo isso que a gente plantou durante 2019. O Lucas é responsável por 98% das composições da Fresno, então eu acho que a evolução da Fresno é muito a evolução da composição do Lucas, lógico. Mesmo ele gravando às vezes demos completa com todos os outros instrumentos, ele faz isso. Quando a banda vai ensaiar, muita coisa muda, é lógico, é óbvio. E por terem integrantes diferentes em diferentes momentos, mudou de formas diferentes. Então, de repente, algumas épocas acabam sendo um pouco mais características daqueles integrantes. Mas, cara, se pegar um alienígena e botar aqui agora e botar para escutar desde o primeiro disco da Fresno, desde o Quarto dos Livros, vai escutando disco, EP, ao vivo, disco, assiste um show, a pessoa não vai saber que trocou integrante, cara. Sério, a pessoa não vai saber, não tem como. Porque a evolução é do conjunto, cara. Que nem eu falei, a composição ela é muito direcionada pelo que o Lucas vem compondo. Ele é pode ser até injusto com outras pessoas, mas ele disparado o maior compositor que eu conheço, porque eu já vi ele fazer coisa na minha frente que é inacreditável, assim. O cara às vezes fazer uma música que virou um sucesso em questão de meia hora, assim, então o caminho da Fresno é muito o caminho da composição do Lucas. Então, embora alguns períodos eu acho que fiquem marcados por alguns integrantes que tinham características, lógico. Primeiro, bateristas têm características muito diferentes. O Cooper, pro Bel, pro Guerra, para quem acompanha a Fresno, são três caras completamente diferentes. Tavares era um cara que colocava muito vocal na banda. E eu e o Mário, que fazemos os backing vocals, não somos caras de cantar. O Tavares era muito um cara de cantar, além de fazer segunda voz, ele era um cara que cantava bastante. Ele vinha de outras bandas. E é uma característica que não tinha antes e não se manteve depois. Porque eu não sou um cara de cantar, eu não acho que eu tenho uma voz, eu não sou desafinado, mas não acho que eu tenho uma voz legal para cantar, de questão de timbre. O Mário é a mesma coisa, para fazer terço, o Mário é afinadíssimo, mas para ele cantando, entendeu? Não são, o meu e do Mário eu não acho timbres legais para cantar a primeira voz. Então essa característica acaba ficando para trás, foi uma característica daquela época que ele teve na banda. Mas eu acho que nem eu falei, o alienígena jamais saberia que trocou integrantes da banda, porque é meio que um caminho, uma construção, uma evolução ao longo de 20 anos de banda. Então acho que responde a pergunta isso. Entendeu? Principalmente em linhas de guitarra. E eu que sou um cara... os dois guitarristas sempre foram os mesmos. Embora a mentalidade mude, pensa que várias músicas várias músicas do Sua Alegria Foi Cancelada, nem tem guitarra. Então quando a gente foi tocar as músicas no show, eu conversando com ele, o que a gente vai fazer nessa música? Não, eu acho que eu vou fazer uma guitarrinha mais assim, só pra dar uma complementada, porque nessa música é o tecladão, essa música é a trilha, enfim. Essa música, tem uma música que o baixo entra com 2 minutos e 40 de música, essa música não vai ter baixo até 2 minutos e 40. Enfim, é construção de música. E aí, pro ao vivo, a gente realmente fez algumas adaptações, enquanto antigamente era uma coisa muito mais 2 guitarras, gravando lá o Rio Cidade Árvore.
eu fazer uma base assim, vou fazer uma oitava assim, então vou fazer uma oitava assim. Aí chegava no show e simplesmente tocava isso, entendeu? Mas agora a gente é uma banda, que nem eu falei, o Mário entrou em 2010, que é o tecladista, então já um instrumento a mais, que embora várias bandas de rock tenham, na nossa cena, entre aspas, foram poucas as bandas que vieram com teclado, entendeu? Mas é legal para construir timbres diferentes, às vezes precisa isso. E enfim, baixo, duas guitarras, teclado, bateria, vozes, computador soltando umas trilhas em algumas músicas quando necessário, e aí porque a gente achava necessário colocar nas músicas como um complemento. Hoje, por exemplo, lá na época do Ciano, foi quando a gente começou a usar o computador, tocar direitinho no clique, tudo certinho. A gente usava como um complemento, um som aqui, um som acolá. E hoje tem músicas que são feitas em cima da trilha, tipo Natureza Caos, ela é trilha. Digamos que o computador falhe no show, então não tem como tocar Natureza Caos, porque não tem como fazer aquilo. Era trilha, é tudo programação. Então, são camadas de instrumentos aí, enfim, faz parte, que nem eu falei, da evolução toda da banda. São 20 anos de banda. Da data que a gente conta do primeiro ensaio, que foi final de 99, já passou de 20 anos. Do primeiro show não chegou a 20 anos ainda, foi no meio de 2000. Cara, já vi de tudo. Já passei por um zilhão de coisas na banda, coisas boas, coisas ruins. Graças a Deus, muito mais coisas boas, mas lógico que tem períodos difíceis. Tem períodos muito difíceis, mas a gente vai aprendendo. E às vezes a gente vê acontecendo com os outros e às vezes dá vontade de se meter e dar conselho, né? Mas enfim, já vi acontecer coisas com banda que eu sabia exatamente o que ia acontecer, só que a pessoa não sabia que isso ia acontecer. Às vezes surge uma banda, fala, se esses caras continuarem assim, eu sei o que vai acontecer, ou essa banda vai se perder, essa banda vai acabar, essa banda vai brigar, ou esse cara vai sair da banda, mas o cara não vai me escutar, então infelizmente a gente acaba vendo coisas assim acontecerem. E a gente já viu de tudo, a gente já viajou para tudo que é lugar, a gente não fez todos os estados do Brasil, mas já fez quase todos, faltam 4 se não me engano. Já tocou no exterior, já foi para Europa, já foi para Estados Unidos mais de uma vez. E o bom do Fresno é que mesmo com 20 anos de banda e já tendo passado por tudo isso, ainda existem várias coisas para acontecer, né? Então isso eu acho que é o que nos mantém com essa chama acesa de querer continuar fazendo as coisas. Tocar no Lollapalooza, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre quis. E vai acontecer agora, dentro de 2 meses. 2 meses exato, hoje é dia 6, né? É 6 de abril, 2 meses. E a gente tem vários outros objetivos, várias outras coisas. E é muito legal depois de 20 anos conseguir ter uma visão mais global da parada toda, não se desesperar com uma coisa pontual assim que acontece uma merda muito grande assim, ou no show, ou em alguma coisa, aí o cara respira, calma, velho. A banda tem 20 anos, vai ter 30, vai ter 40, isso aqui no meio da parada toda não vai significar nada, ou muito pouco. Então não te prende uma parada dessa, horrível, ruim, porque no bolo todo isso não vai representar nada, tá ligado? E já aconteceu isso, sei lá, o Guerra entrou na banda em 2013, embora ele nos conhecesse há bastante tempo, a gente tinha uma bagagem de 14 anos de banda já, quando ele entrou, e ele se incomodava muito com esse tipo de coisa. Tipo, eu falei, cara, mas é que tal contratante de tal show não botou a mesa certa, então naquela parte da música eu errei. Aí o cara desesperado, furioso no camarim, eu falei, se tu ver o vídeo do show, tá tudo certinho lá pro público, isso é uma coisa muito pequena, respira fundo e no todo vai estar tudo certo. E é legal já ter uma experiência assim e poder dar uma dica dessas pra alguém. Hoje o Guerra tem 6 anos e 7 de banda e, lógico, foi muito legal. É muito legal também com as pessoas que entram na banda a gente poder passar um tipo de conhecimento que não é um conhecimento musical do tipo, não, cara, toca assim, ou não, cara, tá tocando a escala errada. Não é isso, entendeu? Mas é um conhecimento da parada gerencial toda. Eu acho que isso é muito importante. Esse gerenciamento da banda que a gente tem ao longo desses 20 anos, acho que é muito importante para a banda ainda existir hoje saudavelmente. Todo mundo se dá muito bem, ninguém briga com ninguém. Não sei nem quando foi a última briga entre a gente. Cara, não sei mesmo quando foi a última briga. Não sei quando a gente brigou. Ah, lembrei. Não vou contar, mas lembrei. 8 anos. Mas é isso, cara, é isso. Tem que sempre pensar numa parada a longo prazo, tem que sempre pensar que o objetivo é o futuro e construir uma parada. É isso, é passinho de formiguinha, foi assim que a Fresno foi construída.
Cara, o rock nunca foi a parada mais mainstream de todas. Sempre foi uma parada que veio meio pela margem. Eu ia dizer meio marginalizada, mas dá um sentido errado. Uma coisa meio pelos lados, assim. E enquanto alguns estilos musicais às vezes têm picos, sei lá, o que é hoje o pico? Sertanejo? Não sei. Às vezes é reggae, às vezes é funk, às vezes é, enfim, estilos. Às vezes, sei lá, a música da Macarena tá lá em cima. O rock sempre teve o espaço dele, que não é o maior espaço de todos, mas sempre teve um espacinho garantido. E eu acredito que o rock mainstream já teve, sei lá, na época do Legião. O Legião enchia um estádio de 150 mil pessoas. Mas isso é tipo um outlier, assim, na parada. É uma parada que acontece uma vez ou outra. De um modo geral, o rock tem um espacinho dele, grandes festivais, embora alguns deles acabem sumindo, outros acabam surgindo. Sempre uma parada alternativa muito forte. Sempre tem alguma banda de rock que eu não conheço, de repente eu entro lá no Spotify pra ouvir. E a banda tem, sei lá, centenas de milhares de ouvintes e músicas boas pra caramba. E eu falei, caramba, eu não conhecia essa banda. Sei lá, alguém me apresenta a banda. Ou o próprio aplicativo me mostra, talvez você tenha que escutar isso aqui. Sei lá, teus amigos estão escutando. Eu falei, tá, vou escutar. E o rock é muito isso, né? Cada um caminha com as próprias pernas. Tem essa característica das pessoas, o do it yourself, né? Todo mundo faz o seu próprio trabalho. Na Fresno é assim. A gente faz tudo, realmente, da banda, tudo. Que nem eu falei, da parte musical, a parte de produção, a parte de divulgação, a parte administrativa, a parte de ir no banco fazer depósito. É tudo a gente que faz. E o rock tem essa característica, então se depender, tendo essas características agora, sempre teve, continuando tendo essas características, eu acredito que o rock vai continuar tendo o espaço dele, porque é uma parada que as pessoas fazem sem depender de outras pessoas, enquanto talvez outros estilos que têm esses picos e têm esses booms e que dependem de outras pessoas, quando as pessoas não estiverem mais oferecendo suporte a esse estilo, oferecendo a outro estilo, que é o novo estilo da vez, talvez esse tipo de música acabe caindo no ostracismo, no esquecimento, enfim. Eu acho que o rock talvez seja o mais bem sedimentado e não, tenho certeza que é o mais bem sedimentado de todos os estilos musicais. Vida longa, vai ter vida longa. Eu fico um pouco com medo que as crianças que estão vindo agora não querem tocar instrumento, fiquem mais preocupados, fiquem mais focados em outras coisas. Estou falando relacionado à música, enfim. E isso talvez diminua um pouco o número de bandas no futuro. Mas, de qualquer forma, rock também não é só. Eu estaria sendo muito... Qual é a palavra? Quer dizer, não é old school, mas é meio... Até um tipo de preconceito se eu falar, não, rock tem que ser das guitarras, baixo, bateria. Não. Rock pode ser expressado de diversas outras formas. Mas eu fico um pouco com medo que a falta de galera com vontade de tocar instrumento e montar banda, talvez, enfim, diminua um pouco o número de bandas no futuro. Mas o talento tá aí, né? Vai ser expressado de alguma forma. Cara, eu sempre gostei de basquete. Assisto NBA desde que era possível, ali no início dos anos 90. Foi quando... Não foi quando começou a passar, já passava há mais tempo, mas enfim, quando eu tive mais acesso a assistir. Tem um time que eu torço, que é o Houston Rockets, que foi campeão na década de 90 2 vezes. E isso fez eu criar um vínculo muito grande com a NBA, principalmente. Assisto basquete de modo geral, mas com a NBA principalmente. Sempre gostei, mas sempre gostei quieto no meu canto. E sempre tive camiseta de time, ou quando as pessoas viajavam, eu pedia para trazer para mim, card de basquete, adesivo, tudo. E de uns anos para cá, tá lá, de uma década para cá, agora que a gente pode pagar 80, 90 dólares e assistir todos os jogos possíveis da NBA na temporada, coisa que não existia antigamente, tu via um jogo por semana, até mesmo quando chegou na TV a cabo, às vezes era um jogo por semana mesmo. É muita notícia, é muita atualização nas redes sociais e tudo mais, então acaba ficando muito, muito em cima, sabendo de tudo o que está acontecendo. E 3 anos e pouco atrás eu criei um canal no YouTube chamado Boom Shakalaka, que era uma expressão utilizada num jogo de videogame nos anos 90, foi daí que eu tirei. E aí eu fiz um canal no YouTube, que tá super legal agora. Uma galera assiste meus vídeos, sei lá, tá quase 60 mil inscritos, então cada vídeo aí bate 15, 20, 30 mil, tem vídeo de 200 mil views. E eu curto fazer, toda semana eu lanço aí pelo menos 1, 2 vídeos e relacionados à NBA e basquete também.
principalmente depois que eu mudei para São Paulo. Aqui tem muitos times no NBB, que é a Liga Brasileira, então tenho assistido vários jogos aqui em São Paulo, ficando por dentro cada vez mais do basquete brasileiro também, coisa que quando eu era menor eu praticamente não assistia. Legal, eu curto. E tem muito fã da Fresno que gosta de basquete também, comenta comigo nos shows, às vezes encontra o fã, enfim, em ocasiões ele fala, pô, sou muito fã da Fresno, curto basquete, assisto teu canal, ou comecei a gostar de basquete por causa do teu canal que tu começou a divulgar nas tuas redes. Curto bastante, voltei a jogar inclusive, cara, não jogava desde a escola. Desde que eu saí da escola, com 17 anos eu não tinha jogado mais basquete. Por causa do canal também conheci uma galera. Então eu tenho meu basquete semanal aqui, que eu jogo, vou jogar hoje inclusive. Meu basquete semanal, voltando a ficar em forma mais ou menos, né? Depois eu fiquei 17 anos sem jogar. E agora conhecendo essa galera que joga basquete num nível legal, então eu tô meio que me recuperando a forma. Agora já melhorei, 2, 3 anos jogando já melhorei bastante. Já não passo fechame. Mas esporte que eu gosto. Ó, 5 bandas, eu vou dar uma explicação que eu já dei outras vezes, quando as pessoas perguntam qual é a banda que influencia mais a Fresno. Aí eu falo, cara, essa pergunta é muito velha, desatualizada, porque antigamente, na era dos CDs, na época dos discos, vinis, nas fitas, as pessoas meio que escutavam as mesmas coisas sempre. E, enfim, o cara tinha uma quantidade limitada de acesso à música e acabava escutando aquilo, e isso acabava se refletindo na banda que a pessoa tinha, obviamente, porque a pessoa era restringida a um número fechado de música que ela escutava. E com o passar do tempo, hoje a gente tem acesso aos aplicativos de streaming e tem acesso a milhares de bandas, realmente milhares de bandas, se não milhões de bandas. Então cada dia a pessoa ouve 15, 20, 30, 40 bandas diferentes. Eu ainda sou meio old school, né, nisso, porque eu tenho meus disquinhos baixados, eu gosto de escutar o disco do início até o fim, e são poucas as vezes que eu estou escutando uma playlist de bandas diferentes. Mas eu sei que a maioria das pessoas, 90%, vive de playlist. E a gente acaba escutando muita coisa, velho. Então eu vou te dizer 5 bandas, mas é muito injusto com a sexta, porque o degrau da quinta pra sexta praticamente não existe, tá ligado? Vou fazer um apanhado geral, então, tentando pegar a carreira inteira da Fresno. Das bandas de hardcore no início, quando a gente montou a banda, a que eu mais gostava era o Ataris. A gente inclusive abriu shows deles em 2005, se não me engano. E, enfim, obviamente já assisti os shows deles. Eles também vieram para o Brasil outras vezes, eu assisti de novo. O Ataris, de todas essas bandas que a galera escutava, era uma das minhas preferidas. Vou falar o No Use For A Name também, que era talvez as minhas 2 preferidas. O Ataris aí num degrauzinho acima. Num próximo passo, vamos ali para 2004, 2005, 2006, Anberlin. Quem trouxe o Anberlin para Fresno, se não me engano, foi o Tavares, ou Lucas, ou os dois ao mesmo tempo, não sei. Anberlin, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, essa banda é sensacional, velho. E desde então, até a banda acabar, ou pelo menos acabar de lançar discos em 2014, sempre, cada disco deles, escutei todas as músicas, muito, e também tocamos com eles no Brasil quando eles vieram, 2 oportunidades diferentes. Ficamos amigos deles. Eu fui na turnê de despedida deles em 2014, lá na Flórida. Foi os últimos 3 shows. E, enfim, a gente ficou amigo, se conversa pelas redes sociais, se troca mensagem. E agora eles voltaram a fazer shows, inclusive, shows esporádicos. Anberlin. Agora eu vou tentar puxar mais pra cá. Agora começa a virar essa era que eu falei, que é de ouvir muitas bandas. Cara, ó, vou falar uma que eu sempre ouvi muito, que a gente até via como uma coisa meio distante no início. Hoje a gente é amigo dos caras, fala com eles direto. O Dead Fish sempre escutei muito, fui em todos os shows, morando em Porto Alegre. Sempre que eles tocavam lá a gente ia, fossem shows pequenos, fossem shows grandes. Eles tocaram uma vez num Fórum Social Mundial, que era um encontro de pessoas de vários países, num palco para Anfiteatro Pôr do Sol em Porto Alegre, um lugar para cabe 200 mil pessoas, se quiser. Não tinha 200 mil, mas enfim. Foi muito legal acompanhar a trajetória deles, ver que eles tocam até hoje, continuam tocando nos festivais. A gente tocou junto ano passado também, para não deixar de citar a banda brasileira, Dead Fish. Cara, não sei, cara, é difícil de supetão assim, a gente até acaba esquecendo. O Dashboard Confession eu escutei muito, também a gente virou amigo dos caras. Nesse primeiro show que eu falei nos Estados Unidos, o Chris Carrabba, que é o vocalista, ele tava lá, e inclusive ele nos ajudou a montar as coisas. Talvez vendo a nossa dificuldade ali de estar trabalhando trabalhando numa situação um pouco diferente do normal.
ele nos ajudou, porque a gente tinha conhecido eles aqui no Brasil. Ele e o pessoal, eles apareceram no nosso show lá. Enfim, bom, falei 5, né? Não deixei na mão, mas eu parei ali nas bandas que eu conheci em 2007, 2008. Mas precisava de um tempinho a mais pra pensar e eu vinha com mais coisas aí. Mais bandas na descrição, não, mentira.